Bom, pessoal, nesse outro exemplo que nós vamos resolver aqui agora, é uma equação um pouquinho mais trabalhosa e nós vamos usar alguns artifícios, tá? Então a gente fala que essa é uma equação exponenciais, que para resolver a gente vai usar alguns artifícios, tá bom? Então assim, ela tem uma característica diferente das demais, que a gente tem que trabalhar o que a gente sabe, um conhecimento matemático para poder resolver. Mas não é difícil não. Vamos chegar lá. Bom, presta atenção aí no vídeo, pega aí seu papel, caneta para a gente anotar o que você acha importante, o que você considera. Primeira coisa, né, a gente precisa deixar todo mundo na mesma base, então trabalhar aí a equação para fazer para a gente cortar, tá, os termos em comum lá, ou os termos comuns. Vamos identificar o que a gente pode fazer aqui. Veja bem, eu tenho 4 elevado a x mais 4 vezes 2 elevado a x, que é igual a 5. Primeiro é o seguinte, ó, eu tenho 2 elevado a x, eu já identifico logo de cara aqui o 2 elevado a x, e nesse 4 elevado a x aqui, ó, que eu posso fazer alguma coisa com eles, tá? Então o que eu posso fazer aí? Bom, o 2 não dá para deixar, né? Não dá para aparecer um 4 no 2, mas o 4 eu consigo fazer ele em função do 2. Então o que eu vou fazer? Lembrando aí, né? É só fazer aquela faturaçãozinha básica, 4 dividido para 2 dá 2, que dá 1 e 2 ao quadrado. Bom, esse 4 aqui, ó, vamos lá, 4 elevado a x mais 4 vezes 2 elevado a x, que é igual a 5. Esse 4 elevado a x eu consigo transformar ele e ele vai virar um 2 ao quadrado elevado a x mais 4 vezes 2 elevado a x, que é igual a 5. Bom, veja bem, 2 elevado a x, 2, aqui potência de potência, eu posso inverter isso aqui, porque a multiplicação, a ordem dos fatores, não altera o produto. Então eu vou inverter, vai ficar 2, vou trazer o x para baixo, e aqui trago o 2 para cá. É uma potência de potência, vai multiplicar mesmo, não vai fazer diferença alguma. Tudo isso aqui, vou trazer esse 5 igual a 5, vamos colocar o 5 aqui, por enquanto. Veja bem, galera, é o seguinte, o que me apareceu aqui? Neste caso em questão, eu não posso cortar o x, tá? Porque se eu cortar esse x que está em evidência, o que acontece? Eu só vou cortar o x, vai continuar o 4, o 2 vai continuar lá em cima, e vai cortar 5. Eu não vou ter nada para descobrir. Então a gente vai fazer a seguinte coisa. E se, eu coloquei aqui, segundo passo, considerar 2 elevado a x como 5, como y. Então, se aonde tiver 2 elevado a x, eu falar que é um valor de isso aqui é igual a y. Como assim, professor? Aonde tiver 2 elevado a x, eu vou colocar y. Vamos lá? Olha só. Aqui eu tenho, né? Eu tenho 2 elevado a x aqui. Então, onde tem 2 elevado a x, eu vou colocar y. Aqui vai ficar y ao quadrado. Mais 4. Olha 2 elevado a x também aqui. Então, vou pôr y aqui também. Mais 5. Igual a 5. Bom, então, arrumando isso daqui, como eu tenho um quadrado ali, já sei que isso aqui é uma equação de segundo grau. Só que toda equação de segundo grau é igual a zero, então o 5 está positivo, ele vai passar negativo. Veja bem que agora, me parece que eu tenho ali uma equação de segundo grau, né? Olha aqui, ó. Equação de segundo grau. Por que é uma equação de segundo grau? Porque ela está sendo elevada a 2. Bom, a equação de segundo grau vocês já sabem resolver. A gente vai resolver aí para o Bhaskara, tá bom? Então, para a gente não perder muito tempo, né? Vamos lá resolver. A fórmula, vocês lembram da fórmula? A fórmula da equação de Bhaskara, né? Eu acredito que sim, né? Se não, é só assistir um dos vídeos anteriores aí, ou então procurar a fórmula de Bhaskara, mas a fórmula de Bhaskara é assim, tá? Vou colocar aqui, não vou discutir sobre ela, nem ensinar, mas eu acho que você já deve lembrar. Então, menos b, mais ou menos a raiz do delta, né? 2 vezes o a. Bom, onde o nosso delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E vamos só substituir aqui. Bom, eu preciso também saber quem é o valor de a. O meu a ali no caso é 1, porque eu só tenho uma unidade aqui, né? 1y ao quadrado. O meu b, tá bom? O meu b é igual a 4, que é o valor que está na frente da icópita, que não eleva ao quadrado. E o meu c é igual a menos 5. Vou pegar esses valores
e vou substituir primeiro no delta, né? Então, delta b ao quadrado é o 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o menos 5. Resolvendo isso daqui, eu tenho que 4 ao quadrado, 4 vezes 4 vai dar 16, 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 5 vai dar 20, menos vezes menos, mais. Então, 16 mais 20 é igual a 36, eu já achei o valor do delta. Quando eu acho o valor do delta, o que eu preciso fazer? Quando eu acho o valor do delta, né, nós vamos colocar lá no valor da nossa incógnita lá em cima, lá, que é o b menos b, a primeira parte da nossa equação. Substituindo na primeira parte, eu queria dividir a luz aqui para não ficar muito confuso, porque eu não tenho aqui um recurso, né? Uma lousa muito grande. Então, eu vou colocar aqui na primeira parte, tá? Do ladinho aqui. Então, eu tenho menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, quando eu faço isso, eu posso fazer o meu primeiro... Vou ter duas respostas. A gente fala que é o x1, tá? E o nosso x2 eu vou fazer aqui embaixo. O meu x1 vai ficar assim, ó, menos o b é 4, mais, tá? Vou pegar o sinal positivo em cima, mais a raiz quadrada, tá? Do nosso delta, que deu 36. Tudo isso eu vou dividir por 2 vezes o meu a, que é 1, tá? Então, eu tenho aí, o meu x1 vai ser menos 4, mais raiz quadrada do 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Tudo isso, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter o valor aí do meu x1. Então, o meu x1 vai ser igual a 2, né? Dividido por 2. Porque se eu devo 4 e eu tenho 6, então eu vou pagar nesses 4, vai me sobrar 2. x1 vai ser 2 dividido por 2, então eu tenho o valor do x1, que é igual a 1. Legal? Então, o meu x1 eu já achei. Só está faltando eu achar agora o valor do meu x2. Bom, o meu x2, eu vou pegar a parte de baixo. Tá ali, vai ficar. Isso, eu vou apagar aqui e vou fazer aqui, ó. Tá aqui embaixo. Tá bom? O meu x2. x2 vai ficar igual a menos o b. O nosso b é 4, menos a nossa raiz do delta, que é 36, dividido por 2 vezes o 1, 2 vezes 1. Então, eu vou ter que o meu x2 vai ser menos 4, menos 6, né? E dividido por 2. Menos 4. Menos 4 com menos 6, eu estou devendo, então eu vou juntar as parcelas. Então, eu devo 10. 10 dividido para 2, então eu tenho que o meu x2 é igual a menos 5. Veja bem, tá vendo esse valor que nós achamos aí? Então, nós chegamos aí, tá? Aqui, numa solução dessa equação como menos 5 e 1. Só que, lembra lá no início que eu coloquei que o 2, né? 2 elevado a x, 2 elevado a x tinha que ser igual ao meu y, né? Que eu coloquei lá, tá lá no início. Que a gente fala, vamos chamar, né? 2 elevado a x de y. Agora eu vou testar, tá? As ideias, tá? As soluções, os valores possíveis para y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer assim, ó, 2 elevado a x é igual a menos 5. E vamos pensar, 2 elevado a x para dar menos 5. Será que eu consigo pegar esse menos 5 aqui e deixar ele na base 2? Pensa aí. Não, não é, não tem como, é impossível, tá? Porque todo número que eu colocar aqui em cima, ó, tá? Seja ele qual for, tá? Vai dar sempre um número positivo. Tá? Mesmo que eu coloque aí um número negativo aqui em cima, vai dar sempre um número positivo. Tá? E a gente precisa entender, mesmo que ele fique pequenininho, ele é um número positivo. Então isso aqui é impossível. Bom, então eu já sei que isso aqui eu vou descartar, tá bom? Isso aqui é não impossível. É impossível, então eu vou descartar, não vai dar certo. Vamos pegar o outro? O outro valor é o número 1, tá bom? Vamos ver. 2 elevado a x, que é igual a 1.
será que eu consigo pegar esse número 1 aqui e transformar ele na base 2? Consigo, porque a gente tem uma propriedade, tá? Que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu pegar isso aqui, ó, 2 elevado a zero, isso aqui é 1. Eu só escrevi 1 de uma forma diferente, mas 2 elevado a zero é 1. Então, agora eu posso cortar as bases. Olha só, o que me sobrou? X igual a zero. Então, portanto, a nossa resposta é que o nosso x tem que ser igual a zero. Ah, eu não acredito que isso daí é assim, talvez o professor está se enganando. Então você pode aí, né, você que pode, né, e eu quero, vamos provar. A gente pode, vou mudar a cor, tá, só para não confundir, é só substituir aqui, ó, tá? Vamos lá, 4 elevado a zero, mais 4 vezes 2 elevado a zero é igual a 5. Resolvendo isso aqui, todo mundo elevado a zero é igual a 1, né? Então eu tenho 1 mais 4 vezes todo mundo elevado a zero é igual a 1, é igual a 5. Resolvendo, 4, primeira multiplicação, né? 4 vezes 1 vai dar 4. Então, 1 mais 4 é igual a 5. Então, 5 é igual a 5. Então, a nossa solução é verdadeira. Legal? Bora lá, galera. É o seguinte, pessoal. Continuando aí nas nossas resoluções de equações exponenciais utilizando artifícios, coloquei um outro exemplo aqui para a gente trabalhar, tá? E tentar assimilar aí um pouquinho melhor. Veja bem, eu tenho aqui uma equação, tá? Um pouquinho grande, já está igual a zero aqui, então isso talvez não dê uma ideia do que nós precisamos fazer. Primeira coisa, a gente vai ter que trabalhar as propriedades de potenciação aqui. Vamos verificar o que eu posso fazer aqui. Eu tenho 3 elevado a x, aqui eu também tenho 3 elevado a x, aqui eu tenho 3 elevado a 2x. Então, de repente, eu posso trabalhar isso aqui e fazer isso aqui, ó, nesse 3 elevado a 2x ali, ó. Posso colocar um 3 aqui, elevado a x, e aí eu coloco parênteses e trago o 2 para fora. Aqui eu estou usando a propriedade de potência, tá? Estou trabalhando ao contrário, porque quando eu multiplicar o x vezes 2, vai voltar aqui em cima, então eu não mexi na estrutura da equação. Vou copiar o restante. 4 vezes 3 elevado a x já está no x, então tá legal aqui por enquanto, certo? Aqui tá 3 elevado a x mais 1. Qual propriedade que eu posso mexer aqui, posso fazer voltar? É aquela propriedade quando eu tenho, né, as bases iguais, né, digamos que aqui seja A, aqui B, né, ou vezes A mais C. O que eu faço aqui? Eu mantenho a base e aí eu somo os expoentes. Então, eu vou fazer o caminho contrário. Eu estou com a base e eu tenho os expoentes diferentes. Então, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro expoente aqui é o 3 elevado a x. Então, eu vou transformar de novo. 3 elevado a x. E vou trazer aqui, ó, a mesma base, tá? Que é a base 3 elevado a 1. Beleza? Veja bem, se eu for transformar, vai voltar lá em cima. Não mexi na estrutura da equação, ela está aí, tá certinho. Bom, agora eu posso usar aqui um artifício, lembra que a nossa ideia é essa? Repare que eu tenho vários 3 elevado a x ali, e é de propósito. E se eu chamar o 3 elevado a x igual ao y? Igual nós fizemos no exemplo anterior, tá? Nós vamos substituir, tá? Então, onde tem 3 elevado a x, eu vou colocar o meu y. Então, vou colocar aqui y. Vamos colocar o parênteses, y ao quadrado, mais 4 vezes, onde tem 3 elevado a x, coloco o meu y. Aqui também, y, né? Vezes 3, porque 3 elevado a 1 é 3, certo, galera? Tudo isso igual a zero. Veja bem, o que será que aconteceu aqui? Y ao quadrado, mais 4y, e y vezes 3, eu tenho menos 3y, tudo isso é igual a zero. Vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho y ao quadrado mais y igual a zero. Aqui eu tenho uma equação incompleta. A equação incompleta, eu não preciso usar Bhaskara para resolver ela. Dá para a gente colocar em evidência aqui, né? O que é colocar em evidência? O que esses dois termos têm em comum? O y,
não é verdade? Então, quantos y aqui tem? Eu tenho, como é y ao quadrado, eu tenho y vezes y, correto? E se eu pegar um y, colocar para o lado de fora e trazer, tá vendo? Y ao quadrado, eu tenho um y, coloquei em evidência, tá? E se eu tirar o y daqui, quanto que vai ficar? Vai ficar só o número 1, tá bom? Colocar em evidência nada mais é a gente trabalhar a equação de uma maneira contrária. Isso é muito da fatoração, né? Transformações aí. Olha só, se eu fizer de volta, y vezes y, vai vir no y ao quadrado. E y vezes 1, vai aparecer o y. Então eu não mexi na estrutura, tá? Vai ficar a mesma coisa, então não vai mudar. Bom, como que eu resolvo isso daqui? Ó? Y vezes esse número que está aqui dentro tem que dar zero. A gente tem duas condições para isso. E uma das condições é que esse y aqui seja quem? Seja zero. Porque qualquer número vezes zero é zero. Tá? Então, se esse y for zero, obviamente que o resultado vai ser zero. Bom, aí o que me sobrou? Sobrou y mais 1 igual a zero. Aí fica uma equaçãozinha de primeiro grau, tá? Então, isso aqui eu posso fazer assim, ó. Y mais 1 é igual a zero. Veja bem, se y mais 1 é igual a zero, quanto que vale o valor do y? Só pode ser menos 1, não é verdade? Ah, mas eu não sei. Então faz o seguinte, ó. Pega esse mais, como ele está mais, ele passa negativo. Então y é igual a 1. Então aqui eu já resolvi a minha equação de segundo grau. Por que eu consigo resolver a equação de segundo grau desse jeito, professor? Porque aqui, ó, presta atenção. Aqui ela é uma equação de segundo grau incompleta, tá bom? Ela é incompleta. E nesse caso, ela só tem A e B, tá bom? Ela não tem C. Então, quando só tem A e B, eu posso resolver desse jeito? Não preciso fazer Bhaskara? Sim, pode fazer desse jeito, tá bom? Vai dar certo em todas? Vai. Toda equação incompleta de A e B, você pode resolver dessa forma aqui, ó, colocando em evidência igual o professor fez aqui. Legal? Continuando aí na nossa solução, nós chegamos aqui no nosso y igual a menos 1 e y igual a 0. Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar essa solução e testar lá onde a gente chamou de 3 elevado a x. Então nós vamos testar ali, ó, tá? Então, permita-me aí apagar aqui, aonde tá, vou apagar aqui, pra gente tentar fazer aqui, tá bom? Então vamos fazer aqui no cantinho, tá? Como é uma equação, vou apagar aqui também. Vamos separar a nossa lousa aí. Bom, lembra que eu tinha chamado aonde estava 3 elevado a x, eu tinha colocado y. Agora eu vou pegar os valores de y. Então 3 elevado a x é igual a 0, que foi o primeiro valor que a gente encontrou. Vamos pensar. Será que eu consigo colocar algum valor aqui no expoente e 3 elevado a alguma coisa para dar 0? Qualquer número que eu coloco aqui em cima vai dar um número positivo, né? Qualquer número que eu colocar aqui vai ser um número positivo. Faça o teste aí na calculadora, se quiser brincar com isso daí, vocês vão ver, nunca vai dar 0. Então, não é solução aqui, tá? Não é solução. Beleza? Então, 0, já vamos descartar o 0. Então, vamos pegar lá o outro. 3 elevado a x, que é igual a menos 1. Eita, veja bem. Repare o seguinte. Deu menos 1, eu não estou falando que todo número que eu colocar aqui em cima vai ser um número positivo. Então, menos 1 também não é solução. Professor, mas então, fala para mim, como é que fica aí a resposta desse exercício? Então, a resposta desse exercício não existe solução aí para esse exercício. Tá? Então, você pode colocar aqui, não existe solução. Beleza? Que aí tá certo, tá bom? Ou pode colocar que é um conjunto vazio, tá? Do jeito que você achar melhor. Mas não tem solução. É possível isso? Sim, é possível. Ah, mas eu fiz essa conta toda para falar que não existe solução? Tá bom? Pode ter alguns exercícios, algumas pegadinhas aí, principalmente em vestibular, em questões do Enem, tá? Pode ser que você use isso aí, tá bom? Legal. É um exercício trabalhoso, mas que a gente sabe que no final a resposta também pode dar, não existe solução. Beleza?
Pessoal, essa foi a nossa aula aí de hoje, essa aula, lembrando que é a nossa aula número 2, falando aí sobre a resolução de equações exponenciais com o uso do artifício, de artifícios aí que nós trabalhamos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da nossa aula, dá um clique no like, aí se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo para dar aquela moral para nós. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima aula.